Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 191. Naruto Saito pode ser a pessoa mais inesquecível de toda a vida de Terado, sem exceção. Terado era forte, destemido, incrivelmente inteligente. Sua força de vontade era aterrorizante. Desde a primeira missão de assassinato que realizou, ele nunca falhou. Ele deveria ter se tornado uma lenda. Ele deveria ter ascendido de assassino número 1 dos ninjas da chuva para o assassino número 1 de todo mundo ninja. Se naquele dia ele tivesse eliminado Tsunade e Jiraiya com sucesso, ele teria se tornado uma lenda. Mas no momento final, ele falhou. Ele venceu a batalha, mas perdeu para Naruto Saito. Ele ainda se lembrava das últimas palavras de Naruto antes de tudo escurecer. Vilões sempre morrem porque falam demais. Embora Terado ainda estivesse vivo, ele não estava em um estado muito melhor que a morte. Desde que fora capturado, Terado repassava aquela batalha mentalmente inúmeras vezes. Ele se questionava constantemente. Por que eu perdi? Onde foi que eu errei? Terado era o tipo de pessoa que sempre refletia sobre seus próprios fracassos. Sou eu, Lorde Terado. Nos encontramos novamente. Naruto Saito olhou para Terado com um sorriso. Embora se dirigisse a Terado como senhor, era claramente uma provocação. Naruto tinha o hábito de chamar qualquer um mais forte que ele de senhor, independentemente de serem amigos ou inimigos. Terado encarou Naruto, sua expressão vazia de alegria ou raiva. Não havia sequer um traço de ressentimento em seus olhos, apenas um vislumbre de curiosidade. Naruto deu alguns passos à frente antes de parar. Virou-se para olhar para o ninja mascarado da Anbu, Onishi. Senhor Onishi, se eu chegar muito perto dele, estarei em perigo? Lord Danzo colocou 9 camadas de jutsu de selamento nele. Ele não pode usar chakra algum, e sua força física foi restringida à de uma pessoa comum. Em teoria, ele não pode te machucar, respondeu Onishi de braços cruzados. Mas, tenha cuidado. Havia uma seriedade distinta no aviso de Onishi. Naruto percebeu, Onishi estava extremamente cauteloso com Terado. Mesmo que Terado não fosse mais forte do que um civil comum, sua mente, sua inteligência e até mesmo suas palavras poderiam ser armas perigosas. Entendido. Naruto ergueu uma sobrancelha e caminhou confiantemente em direção a Terado. Terado estava sentado de pernas cruzadas sobre uma esteira de grama nas profundezas da cela. Naruto caminhou até que restasse apenas 2 metros de espaço entre eles, depois se abaixou para sentar-se também de pernas cruzadas, encarando Terado diretamente. Vamos conversar? Naruto disse, sorrindo. Os olhos de Terado permaneceram fixos em Naruto, ainda demonstrando grande interesse. A habilidade visão verdadeira de Naruto registrou sua atitude hostil, mas Naruto não conseguia sentir nenhuma intenção assassina real nele. Você não tem vontade de falar comigo? Naruto perguntou novamente. Terado permaneceu em silêncio, apenas observando-o. Naruto olhou para trás e também ficou em silêncio. Os dois olhares se encontraram. Naruto continuou sorrindo. A prisão mergulhou em silêncio absoluto, tão silencioso que até o cair de um alfinete podia ser ouvido. O ar ficou pesado de tensão. Parado perto da porta da cela, Onishi sentiu de repente uma onda de inquietação. Ele não conseguia nem explicar o porquê, apenas um sentimento instintivo. Você perdeu para mim. Não tem nada a dizer? Naruto finalmente falou. Terado levantou de repente a mão direita, os dedos ligeiramente cerrados, como se sinalizasse para Naruto prestar atenção. Então, com o polegar e o dedo médio, um estalo nítido ecoou pela cela. A expressão de Naruto congelou por um segundo. Então, seu rosto mudou drasticamente. Suas pupilas se contraíram bruscamente e seus olhos se arregalaram. Terado tinha acabado de replicar a habilidade de Naruto. A magia de hipnose de Naruto, o jutsu proibido de nível S, era uma forma de ataque mental. O processo de lançá-la era altamente estruturado, cada movimento preciso e necessário. Naquela noite, Naruto estalou os dedos no momento final, atraindo a atenção de Terado. Agora, Terado havia replicado esse som perfeitamente. A duração, a frequência, o tom exato, tudo era idêntico ao estalo original de Naruto. A única diferença era que Terado não podia usar chakra, então não era nada mais que um som. Santo, Naruto olhou para Terado, incrédulo. Esse cara só tinha ouvido o estalo uma vez. Então, ele foi imediatamente hipnotizado e perdeu a consciência. Mesmo assim, ele se lembrava perfeitamente do som exato e o reproduzia com absoluta precisão. As mãos de Naruto e de Terado eram diferentes em tamanho, composição muscular e distribuição de gordura. Isso significava que para reproduzir exatamente o mesmo som, Terado precisava ajustar com precisão a pressão, o ângulo e o movimento dos dedos. Esse homem era um monstro. Com apenas a audição, ele memorizou e reproduziu completamente um som perfeito. Esse nível de memória e controle corporal não era algo que um ser humano normal deveria ser capaz. Conforme a expressão de Naruto mudava, os lábios de Terado se curvaram em um sorriso irônico. Seu olhar para Naruto tornou-se brincalhão. Senhor Onishi, acho que deveríamos eliminá-lo agora mesmo, disse Naruto sem hesitar. Esse cara é muito perigoso. Não faça nada imprudente, respondeu Onishi friamente. Tudo bem. Naruto deu de ombros. Na verdade, ele estava apenas expressando seu choque. Mas olhando para Terado novamente, ele não sentiu mais vontade de sorrir. Sua habilidade de ataque mental é realmente única. Me surpreendeu, Terado finalmente falou. Mas deixe-me avisá-lo, não a use comigo novamente. Eu vou aprender, e isso seria perigoso, para todos aqui. Não tente me assustar. Seu chakra está selado, respondeu Naruto. Mas minha energia mental não está, disse Terado com um sorriso. A energia mental era a base da consciência. Se a energia mental de Terado fosse selada, ele perderia completamente a consciência. Mas, enquanto permanecesse acordado, ainda poderia usá-la. Lorde Terado, suas ameaças estão ficando entediantes, disse Naruto. Saiba que eu posso te eliminar facilmente.
Então faça isso. Elimine-me. O sorriso irônico de Terado se alargou, quase maníaco. Eu faria isso, mas o cara lá atrás não deixa. Aruto apontou o polegar para Onishi. Terado riu baixinho. Ele olhou brevemente para Onishi antes de se virar para Aruto. Eu sei que vocês não vão me eliminar, mas vocês também deveriam saber. Quanto mais tempo eu ficar vivo, mais perigoso será para todos vocês. Esse cara, seu processo de pensamento era insano. Aruto não tinha certeza se Terado queria morrer ou viver. Lorde Terado, já que está tão confiante, que tal cooperar comigo um pouco? Disse Aruto, erguendo a mão num gesto rápido. Deixe-me tentar hipnotizá-lo. Se funciona ou não, não importa. Você diz que consegue aprender, mas eu não acredito. Quer testar? Essa foi uma tentativa ridiculamente fraca de provocá-lo. Terado deu um sorriso estranho para Aruto e disse: Garoto, você está me achando um idiota? Não, acho que você só tem uns parafusos a menos. Aruto abriu as mãos num gesto meio brincalhão. Com lunáticos como você, às vezes os métodos mais idiotas funcionam. O olho de Terado se contraiu levemente. Então ele abriu um sorriso ainda maior. Garoto, você não tem medo de que, se eu aprender, eu use contra você? Eu já te disse, não acredito que você consiga aprender. Aruto deu de ombros. Terado continuou sorrindo, observando Aruto em silêncio por alguns momentos antes de finalmente dizer: Garoto, você é interessante. Então estamos brincando? Perguntou Aruto. Pense nisso como um jogo. Não é como se você tivesse algo melhor para fazer, né? Capítulo 192. Aruto Saito claramente também era um lunático. A maneira como ele interagiu com Terado foi completamente fora do convencional. Terado adotou uma atitude de: é melhor não fazer isso comigo, ou as consequências serão terríveis. Ele teve a oportunidade de aprender secretamente a técnica de hipnose de Aruto Saito, mas em vez de escondê-la, deliberadamente a revelou, deixando Aruto cauteloso. Enquanto isso, Aruto Saito assumiu a postura de: vou fazer isso de qualquer jeito, vá em frente e tente roubá-lo se puder. Ele não tinha o mínimo medo de Terado e estava conspirando abertamente contra ele, sem nenhuma tentativa de esconder. O modo de pensar de Terado era bizarro. Havia uma linha tênue entre a genialidade e a loucura. E ele era alguém que oscilava constantemente no limite entre os dois, uma anomalia monstruosa. Mas o pensamento de Aruto Saito era igualmente estranho. Ele tinha o hábito de ultrapassar os limites do perigo, um sujeito que se arriscava ao extremo. Afinal, a técnica de hipnose de Aruto poderia ser realizada sem o uso de chakra. O efeito seria exatamente o mesmo, a única diferença era que seria mais difícil de executar. Se Terado realmente conseguisse aprender hipnose, as consequências seriam devastadoras. Aruto sabia muito bem que estava brincando com fogo, mas a oportunidade era igual para ambos. Terado poderia aprender hipnose, mas Aruto também tinha a chance de hipnotizar Terado primeiro. Se conseguisse extrair informações dele, Aruto poderia eliminá-lo e reivindicar a recompensa. O risco valia a pena. Um jogo, hein? Terado murmurou, olhando para Aruto Saito como se ele fosse algum tipo de espécime fascinante. Sarutobi Hiruzen te mandou aqui só para jogar comigo? Meu professor me mandou buscar informações. Posso usar qualquer método que eu quiser. Aruto deu um sorriso irônico, completamente direto. Na porta, a expressão de Gokushi mudou. O jeito como ele olhava para as costas de Aruto era estranho. Ele agora estava convencido de que Aruto não era normal. Talvez Sarutobi estivesse certo. Esse cara realmente tinha alguns parafusos a menos. Professor? A voz de Terado ficou mais aguda. Sim, meu professor. Aruto sorriu. Porque eu te peguei. A conquista foi grande demais, e como eu tenho um talento extraordinário, o Lord Hokage já me aceitou como seu discípulo pessoal. Você está tentando me provocar, disse Terado diretamente, com a mente afiada como sempre. Aruto estava mesmo tentando provocá-lo. Não vou negar, Aruto semicerrou os olhos. Mas você não está fazendo a mesma coisa? No momento em que estalou os dedos, você estava, intencionalmente ou não, tentando me provocar. Terado ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Garoto, você é realmente interessante. Você também, Aruto deu um sorriso irônico. Sinceramente, você me assustou. Mas no final, eu ainda venci. Que tentativa patética de provocação. Terado balançou a cabeça, aparentemente ignorando as palavras de Aruto. É realmente divertido ficarmos nos provocando? Aruto deu de ombros. Vamos voltar à nossa conversa anterior. Estou te dando uma chance de me derrotar, até mesmo uma chance de me eliminar. Você coopera comigo, eu te hipnotizo. Você pode aprender hipnose, ou eu posso te hipnotizar primeiro. Quer brincar? Você sabia que se eu dominar sua habilidade, posso hipnotizá-lo? Estamos sentados tão perto. Tenho 100 maneiras de eliminá-lo em um instante. Ninguém seria capaz de salvá-lo. Você não tem medo? Terado sorriu, sua voz carregada de um tom sinistro. Se eu te hipnotizar, posso controlar sua consciência. Posso fazer você dizer coisas que não quer dizer. Você é quem deveria ter medo. Aruto se inclinou, olhando diretamente nos olhos de Terado. Gokushin, parado na porta, ficou estupefato. Aruto estava apenas expondo tudo. Era como se ele quisesse que Terado soubesse de tudo. A mente de Terado era muito rápida, muito imprevisível, seus pensamentos sempre inesperados, tanto que ele frequentemente parecia completamente louco. Mas Aruto? Ele era louco mesmo. Interessante, realmente interessante. X. Terado balançou a cabeça de um jeito bizarro e errático, sem tirar os olhos do rosto de Aruto. Sinceramente, garoto, acho que estou começando a gostar de você. Sinto-me honrado, Aruto deu um sorriso irônico. Terado-sama, você não acha que somos o mesmo tipo de pessoa? Você está apenas fingindo. Então você ainda não me entende. Terado estalou a língua e balançou a cabeça novamente. Então, levantou a mão. Um estalo rápido de seus dedos ecoou na cela. Então ele disse, sua habilidade tem uma falha grave. Me hipnotizar? Eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. Você não deveria me subestimar.
e você não deveria me subestimar. Você não quer me vencer? Não quer vingança? Estou te dando uma chance. Garoto, eu posso te garantir, esse será o pior erro da sua vida. Ah, isso significa que você concorda. Concorda, não é? Este é um jogo interessante. Você quer morrer? Eu farei isso acontecer. Desta vez não vou falhar. Terado concordou. Aruto sentiu uma onda de entusiasmo, não era fácil chegar àquele ponto. Conversar com Terado era exaustivo. Ele era esperto demais, como se conseguisse enxergar através de tudo. É por isso que Aruto escolheu ser completamente honesto. Não importava. Aruto não tinha medo de que Terado soubesse de alguma coisa, porque o que realmente importava era que Aruto conhecia a fraqueza de Terado. Eu nunca falho. Isso era algo que Terado sempre dizia. Era sua obsessão. Mas da última vez ele falhou. Essa obsessão já havia sido destruída por Aruto, transformando em uma fraqueza que não era uma fraqueza. Se Aruto quisesse arrastar Terado para esse jogo, tudo o que precisava fazer era expor tudo e dar a Terado a chance de reconquistar a vitória. E Terado mordeu a isca. Na porta, a expressão de Gokushin mudava constantemente. Ele agora ouvirá tudo claramente. Se Terado realmente aprendesse hipnose, eliminaria Aruto primeiro, e então possivelmente atacaria todos os outros. Aruto estava apostando sua vida. Então, Terado-sama, vou te mostrar um truque de mágica primeiro, só observe. Aruto falou novamente, tirando um baralho de cartas do bolso. Aruto Saito, pare de brincar. Gokushin gritou de repente com a voz cheia de urgência. Não faça isso. É só um truque de mágica. Qual é o problema? Aruto se virou para olhar Gokushin. Quero dizer, não jogue esse jogo. Terado-sama, o que você gostaria de comer? Por minha conta. As pálpebras de Terado se contraíram. Capítulo 193. Aruto Saito pensou por um momento antes de sorrir e dizer, carne grelhada. Quero perna traseira de javali. Lord Kishin, estou contando com você. Aruto então se virou para o fundo e acrescentou, por favor, traga meu jantar e também a perna traseira de javali grelhada do Sr. Jiridou o mais rápido possível. Kishin soltou um leve bufo, claramente descontente com a atitude de Aruto. No entanto, não disse mais nada. Em vez disso, virou-se e bateu na porta. Os ninjas do lado de fora da cela ouviram o som e imediatamente formaram selos de mão. Logo, as marcas de selamento na porta da prisão desapareceram e a porta se abriu. Kishin saiu e rapidamente instruiu. Um de vocês entre e fique de guarda. Quando Kishin saiu, um dos dois guardas da Anbu na porta entrou na cela, com o olhar fixo em Aruto e Jiridou. Aruto se virou para encará-lo. Seu codinome Anbu era Chili, e ele tinha uma reputação superior a 5.000. Entre os Jonin, ele era uma presença formidável. Aruto então voltou seu foco para Jiridou e pegou um baralho de cartas, embaralhando-as habilmente. Anteriormente, ele mencionou que faria truques de mágica para Jiridou. Com um floreio, as cartas farfalharam enquanto ele as embaralhava repetidamente. Então, estendeu o baralho para Jiridou e disse, Lord Jiridou, por favor, escolha uma carta. Jiridou estendeu a mão imediatamente sem hesitar. Ele já havia concordado em cooperar com Aruto, tratando isso como parte do jogo. Não me deixe ver. Olhe você mesmo e decore, instruiu Aruto enquanto Jiridou tirava uma carta. Jiridou segurou a carta perto de si, levantando uma ponta para espiá-la. A rainha de copas. Decorou? Perguntou Aruto. Jiridou assentiu. Agora embaralhe. Coloque suas cartas de volta e misture como quiser. Aruto entregou o baralho inteiro para Jiridou. Jiridou permaneceu em silêncio, pegando o baralho e inserindo suas cartas aleatoriamente antes de embaralhá-las em alta velocidade. Mesmo estando sob restrição de selamento e tendo apenas a força de uma pessoa normal, seu controle sobre o próprio corpo ainda era extremamente preciso. As cartas empilhadas e entrelaçadas em suas mãos, o movimento tão rápido que apenas imagens residuais podiam ser vistas. Depois de embaralhar uma dúzia de vezes, Jiridou finalmente parou e perguntou, e agora? Posso encontrar a carta que você escolheu. Acredita em mim? Perguntou Aruto com um sorriso. Jiridou ergueu uma sobrancelha e balançou a cabeça. Impossível. Se outra pessoa tivesse embaralhado, ele poderia ter considerado a possibilidade, mas ele mesmo embaralhou as cartas. Tinha total confiança em suas habilidades. Mesmo que Aruto tivesse marcado a carta antes, ele teria apagado qualquer marcação durante o embaralhamento. Não preciso tocar no baralho, disse Aruto, abrindo ligeiramente as mãos e exibindo um sorriso misterioso. Conte de cima para baixo. A 17ª carta será sua. Jiridou franziu a testa, passou os dedos pelo baralho e contou até a 17ª carta. Ele atirou e a virou. A rainha de copas. Você venceu, disse Jiridou instintivamente, estreitando os olhos para Aruto. Embora suas emoções estivessem bem contidas, Aruto podia sentir sua sutil surpresa. Com a percepção mental aguçada de Jiridou, ele tinha certeza de que Aruto não havia usado nenhuma técnica ninja ou chakra. Isso tornava ainda mais difícil de explicar. Aruto não havia tocado no baralho desde que Jiridou pegara. As cartas estavam nas mãos de Jiridou o tempo todo. Ele havia garantido que Aruto não tivesse chance de mexer nelas. Então, como isso era possível? Impressionante, né? Aruto riu. Incrível. É realmente incrível, admitiu Jiridou, a voz ficando mais lenta. Mas qual é o sentido? Não adianta. Só estou passando tempo, Aruto deu de ombros. Jiridou não estava convencido. Não achava que Aruto fosse do tipo que perdia tempo com truques sem sentido. Algo parecia estranho, mas ele não conseguia descobrir o que. Aquela sensação de desconforto persistia. Aqui, deixe-me mostrar outro truque. Aruto estendeu a mão para o baralho novamente. Meia hora depois, o ninja da Anbu entrou na cela carregando uma bandeja de comida. Não era Kishin. Aruto já havia imaginado que Kishin devia ter ido se apresentar ao terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi.
Quanto ao jantar, Kishin poderia facilmente delegar a tarefa a outros. Naruto e Jiraido começaram a refeição juntos. Eles comeram e conversaram, não exatamente como inimigos. Isso foi intencional da parte de Naruto. Ele estava deliberadamente borrando os limites da hostilidade entre ele e Jiraido. Ao fazer isso, Jiraido inconscientemente baixaria a guarda. Tentar hipnotizar Jiraido novamente seria um desafio, mas Naruto tinha muita paciência. Ele iria minar as defesas de Jiraido, aos poucos, de todas as maneiras possíveis. No meio da refeição, Kishin retornou, mas não disse nada. Naruto o ignorou. Depois do jantar, Naruto continuou fazendo truques de mágica para Jiraido, até altas horas da noite. O encontro entre Naruto e Jiraido durou de 5 a 6 horas. Além da conversa inicial e do jantar, Naruto passou o tempo todo fazendo truques de mágica. Embora usasse apenas um baralho de cartas, ele nunca repetiu um único truque. Ele realizou 24 truques diferentes no total. Jiraido perdeu todas as vezes. Em nenhum momento ele percebeu os métodos de Naruto. Claro, o fato de Jiraido estar selado desempenhou um papel importante. No momento ele era apenas uma pessoa comum com imensa energia mental. Enquanto isso, Naruto era um mago de classe mundial e um ninja habilidoso. Então não foi surpresa que Jiraido não conseguisse decifrar a magia de Naruto. Antes de partir, Naruto deixou o baralho com Jiraido e, em tom de provocação, pediu-lhe que o estudasse com atenção. Prometeu visitá-lo novamente. Ele estava confiante. Jiraido ficaria obcecado por magia. Porque Jiraido era alguém que tinha fixação por coisas. Capítulo 194. A mansão de Tsunade era vasta, mas o alcance sensorial de Naruto Saito se estendia por até 300 metros de raio. Isso significava que quando ele sentia alguém se aproximando rapidamente, o intruso ainda estava do lado de fora da propriedade. A presença carregava uma inconfundível intenção de matar. O estado de alerta de Naruto aumentou instantaneamente. Ele parou de andar e rapidamente formou selos de mão. Em um único suspiro, uma nuvem de fumaça branca subiu ao seu redor. Sua roupa de dormir foi imediatamente substituída por um traje de combate completo. Seu manto negro envolvia seu corpo firmemente, e a lâmina da montanha pesada estava firmemente em suas mãos. A figura sombria que se aproximava já havia saltado o muro do pátio, aproximando-se cada vez mais de Naruto. Essa pessoa era alta e magra, vestia uma roupa de dormir toda preta. 3 lâminas de comprimentos variados pendiam de sua cintura, juntamente com kunai e shuriken. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara negra, seus olhos frios e implacáveis. Naruto imediatamente examinou sua identidade. Nome, Heishi. Afiliação, Unidade Tática Especial de Assassinato, Vila Aminino, País da Chuva. Reputação, 10.091 pontos. Relacionamento, extremamente hostil. Um guerreiro da morte Ambu, ninja da chuva. E sua força estava no nível aterrorizante de um ninja elite. A Vila Aminino era conhecida como a Vila dos Assassinos, a facção com o maior número de guerreiros da morte no mundo ninja. No entanto, mesmo entre todos os ninjas, os guerreiros da morte eram extremamente raros. Eles precisavam ser condicionados e submetidos à lavagem cerebral desde a infância. Geralmente, os guerreiros da morte eram enviados em missões suicidas, projetadas para completar objetivos sem nenhuma chance de sobrevivência. Faltava-lhes vontade individual e humanidade. Nenhuma facção desperdiçaria shinobi talentosos transformando-os em guerreiros da morte, seria um completo desperdício. Como resultado, a maioria dos guerreiros da morte não eram muito habilidosos. Guerreiros de nível Chunin eram raros, e guerreiros de elite de nível Chunin eram ainda mais raros. Menino, isso é uma distração. Eles estão atrás de mim. Os pensamentos de Naruto dispararam como um raio. Ele entendeu instantaneamente. A explosão tinha como objetivo distrair Konoha, criando a oportunidade perfeita para uma tentativa de assassinato. Corte. Heishi alcançou Naruto e atacou. Bum! Naruto colidiu com a lâmina de Heishi usando a lâmina da montanha pesada. O impacto enviou uma poderosa onda de choque por seu corpo, jogando-o para trás incontrolavelmente. Um ninja elite com mais de 10.000 pontos de reputação, um ninja desprovido de humanidade, isso era muito mais assustador do que um ninja elite normal. Caramba! Naruto girou a cintura no ar, girando e se estabilizando. Heishi não diminuiu o ritmo. Em vez disso, avançou a uma velocidade ainda maior, saltando atrás de Naruto. Sua lâmina brilhou. Sua velocidade era monstruosa e sua força aterrorizante. Este homem carregava 3 espadas, claramente possuía habilidades de samurai, além de técnicas ninja. Em uma luta de espadas pura, Naruto não era páreo para ele. Clarão. A mão direita de Naruto jorrou com chakra, formando rapidamente uma esfera espiral de energia. No exato momento em que a lâmina de Heishi estava prestes a desferir o golpe. Rasengan. Bum! O Rasengan explodiu, liberando uma onda de choque violenta que lançou Heishi para trás. Mas ele não se feriu. Assim que Naruto pousou e se firmou, Heishi também girou no ar e aterrissou. Então seu corpo tremulou, deixando para trás uma imagem residual de sombra, e em um instante, ele reapareceu atrás de Naruto, com as lâminas gêmeas cortando. Naruto ativou sua técnica de samurai, girando e contra-atacando com uma aura de espada em espiral. Corte. Bum! Mais uma vez Naruto foi mandado voando. Desta vez, ele só conseguiu desviar uma das lâminas de Heishi, a outra, uma espada curta, perfurou o abdômen de Naruto. Sangue espirrou no ar quando Naruto caiu no chão, rolando antes de conseguir se levantar, com uma mão agarrando o estômago. Dor. Merda. Naruto cerrou os dentes com uma expressão levemente apavorada. Esse cara é muito forte. Heishi pausou por um momento, suas orelhas se contraindo levemente como se estivesse ouvindo alguma coisa. Naruto também sentiu isso. Ninjas estavam se aproximando rapidamente da propriedade.
Sem dúvida, era um shinobi de Konoha que viviam na área. Este era o distrito residencial central de Konoha, lar de muitas figuras de alto escalão e seus guardas pessoais. Embora a explosão tenha afastado algumas forças, ela não conseguiu retirar todos da área. Aruto e Heishi estavam lutando há pouco tempo, mas o barulho já havia chamado a atenção dos ninjas de Konoha que estavam próximos. Heishi olhou para o norte antes de repente, fazer seu movimento novamente. Desta vez, ele juntou as mãos e então Bum! Seu corpo irrompeu em uma névoa de sangue. A névoa de sangue rapidamente se condensou em duas figuras adicionais ao lado dele. Clones. Uma técnica de clonagem única. Aruto reconheceu isso instantaneamente, Terão já tinha usado isso antes. Tinha que ser um jutsu proibido, que infligia danos severos ao usuário. Mas Heishi não se importava. Ele não tinha intenção de deixar Konoha vivo. Seu único objetivo era eliminar Aruto. 3 figuras idênticas correram em direção a Aruto. Aruto recuou rapidamente, formando selos de mão enquanto se movia. Ele não conseguia escapar, então teve que ganhar tempo, apenas o suficiente para os reforços de Konoha chegarem. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Um raio irrompeu da mão de Aruto. Mas ele não mirou no próprio Heishi, em vez disso, ele mirou em um dos clones de sangue. Aruto sabia que não poderia eliminar Heishi com essa técnica, então ele se concentrou em eliminar os clones primeiro. Crackle. O raio caiu. Um dos clones de sangue se estilhaçou instantaneamente. Mas Heishi e o clone de sangue restante já estavam cercando, um atacando pela frente, o outro por trás. Suas lâminas cortavam. Ao contrário dos clones de sombra comuns, os clones de sangue podiam replicar armas. Aruto balançou a lâmina da montanha pesada com toda a sua força. Felizmente suas habilidades de samurai permitiram que ele se mantivesse firme, mas por pouco. Corte, 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 corte. Em apenas alguns segundos, Aruto foi cortado 4 vezes. Suas costelas, ombros, costas e cintura foram todos cortados. Se não fosse por sua habilidade Shikotsumiaku, manipulação dos ossos que tornava seus ossos extremamente duráveis, ele teria sido cortado em pedaços. Aruto já estava com um pé na cova. Ele estava perdendo sangue rapidamente e não tinha tempo para usar um item de cura. Clarão. Aruto atacou Heishi com outro Rasengan, então levou outro golpe do clone de sangue, mas conseguiu cortá-lo em pedaços com sua lâmina. Quem está aí? Droga. Pare. Você está morto. Finalmente os shinobi de Konoha chegaram 3 deles, saltando sobre o muro norte para o pátio. Heishi, jogado para trás, olhou para eles brevemente, mas os ignorou completamente e investiu contra Aruto novamente. Enquanto isso, na floresta do norte, mais 2 inimigos ocultos emergiram do subsolo. Bum, bum. Eles desencadearam simultaneamente os jutsus Liberação de Vento e Liberação de Fogo, criando uma tempestade de fogo que bloqueou os reforços de Konoha. O coração de Aruto afundou no fundo do poço. Não foi apenas um assassinato, e foi uma operação bem planejada. Heishi investiu novamente. Bastardo, você está forçando minha mão. Aruto rugiu, formando selos de mão. Uma névoa espessa irrompeu. Capítulo 195. O jutsu ocultação na névoa de Aruto Saito se espalhou em um instante, envolvendo toda a mansão em uma névoa espessa em uma única respiração. Zero Thor já se aproximava com ambas as lâminas cortando Aruto. A mão direita de Aruto condensou um Rasengan, lançando-o com força total. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda recuperou uma carta de cura básica de seu inventário e a enfiou em sua boca. Mas desta vez, Zero Thor não o atingiu de frente. Ambas as lâminas mudaram de posição enquanto seu corpo se torcia para o lado, esquivando-se por pouco do Rasengan de Aruto. A mão direita de Aruto permaneceu estendida, a esfera de chakra ainda girando em sua palma. Zero Thor brilhou atrás de Aruto, uma lâmina cortando sua nuca, a outra perfurando seu coração. Aruto dissipou imediatamente o Rasengan. Pouco antes que a lâmina pudesse perfurar sua pele, o chakra irrompeu violentamente por seu corpo. Em um instante, dezenas de espinhos ósseos irromperam de suas articulações. Shikotsumiaku, Kinkaku no Mai. Manipulação dos ossos, dança do âmbar dourado. Aruto não queria usar suas habilidades Shikotsumiaku. Se Konoha descobrisse que ele possuía o limite da linhagem do manipulação dos ossos, isso lhe causaria problemas sem fim. Ele já estava sob vigilância do clã Iga e não tinha certeza se havia alguém o observando agora. Mas ele não teve escolha. Se ele não usasse tudo que tinha à disposição, estaria morto. Pelo menos a névoa espessa ocultava a visão de seu Shikotsumiaku. Se a assinatura de chakra única de sua habilidade seria detectada, ele não podia se preocupar com isso agora. Os espinhos de osso atingiram de repente. Embora a neblina obscurecesse a visão de Zero Thor, suas habilidades sensoriais eram incrivelmente aguçadas. Seu corpo inclinado para frente recuou abruptamente. Seu pé batendo no chão enquanto ele se virava para trás bem a tempo de evitar ser empalado pela dança do âmbar dourado de Aruto. Aruto girou rapidamente, arremessando mais de 10 kunai em Zero Thor. Zero Thor, incapaz de enxergar qualquer coisa, confiou no som para se esquivar. Girando no ar, ele mal conseguiu escapar da chuva de kunai. Shikotsumiaku, balas de 10 dedos. Aruto levantou os dedos e 10 balas de osso afiadas como navalhas foram disparadas na velocidade da luz. Zero Thor foi atingido. Como ele estava no meio do salto, sem apoio para se ajustar à posição, 3 balas de osso de Aruto o perfuraram, uma na coxa direita, uma no abdômen e uma no ombro. Nenhuma foi fatal, mas prejudicaram gravemente sua mobilidade. Droga! Zero Thor praguejou baixinho. Seu chakra disparou descontroladamente, fervendo como uma tempestade prestes a explodir. Ele estava prestes a liberar sua técnica suprema. Como um soldado da morte, ele não tinha medo da morte. Seu único objetivo era completar sua missão.
Se sacrificar sua vida significasse alcançar esse objetivo, valeria a pena. Naruto não tinha intenção de descobrir qual seria o golpe final de Zero Thor. Se fosse algum tipo de técnica de autodestruição, ele duvidava que pudesse sobreviver à explosão de um ninja elite se sacrificando. Ele não daria chance ao Zero Thor. Os ataques de Naruto continuaram implacavelmente, dança do âmbar dourado, bombardeio de kunai, balas de 10 dedos, todos executados em poucos instantes. Zero Thor tinha acabado de ser atingido pelas balas de osso quando Naruto fez sua jogada. Morrer. Bum, 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 bum. O chão explodiu. Ladrilhos de pedra se estilhaçaram quando incontáveis espinhos ósseos enormes, cada um com 4 a 5 metros de comprimento, irromperam de debaixo da terra, cobrindo um raio de 50 metros em um ataque inevitável. Shikotsumi Aku, dança da muda de Samambaia. Todo o chão tremeu violentamente, o rugido ensurdecedor da destruição sacudiu o ar. A névoa espessa que serpenteava pelo pátio da mansão agitava-se violentamente, tornando impossível ver o que estava acontecendo lá dentro. Zero Thor foi aniquilado. Um enorme espinho de osso o empalou, quase o partindo ao meio. Seu corpo foi completamente devastado, órgãos retalhados, sangue espirrando em todas as direções. Um brilho dourado irrompeu de seu cadáver enquanto mais de 20 cartas voavam no ar, pairando momentaneamente antes de descerem lentamente. Os enormes espinhos ósseos, junto com os menores que saíam do corpo de Naruto, começaram a se retrair, desaparecendo sob o solo. Com um baque surdo, Naruto caiu de joelhos. Seu rosto estava pálido, o suor escorrendo pela testa. Sentia-se completamente esgotado, suas reservas de chakra estavam quase esgotadas pelo uso excessivo. Mesmo tendo tentado controlar sua produção, se tivesse liberado completamente a dança da samambaia muda, poderia ter esgotado seu chakra a ponto de morrer. A névoa ainda persistia. O corpo de Naruto tremeu enquanto ele levantava lentamente a mão, recuperando uma carta de recuperação básica de chakra de seu inventário. Crocante, crocante. Ele mastigou tudo. Sua energia se reabasteceu rapidamente. Como o chakra era formado pela conversão de energia espiritual e física, a carta de recuperação básica de chakras essencialmente restaurou sua resistência mental e força física. Uma vez recuperado, Naruto levantou-se lentamente e virou-se para o cadáver de Zero Thor. O corpo do assassino, previamente empalado por uma estaca óssea, caiu no chão assim que as estruturas ósseas recuaram. Era uma visão horrível. Seu torso estava quase dilacerado em dois, com apenas a camada externa de carne mantendo-o unido. Naruto saltou para cima, esticando a mão para agarrar todas as cartas caídas. Sem parar, ele voou vários metros mais alto, formando rapidamente um selo de mão. Katon, jutsu de bola de fogo. Bum! Uma enorme bola de fogo atingiu o chão, engolfando o cadáver de Zero Thor em um inferno furioso. As chamas rugiram, reduzindo o corpo a cinzas enquanto queimavam o chão abaixo dele. Naruto estava apagando as evidências. Ele não podia permitir que ninguém descobrisse o limite de sua linhagem Shikotsumi Aku. Mais e mais ninjas de Konoha chegaram. Naruto estava sentado de pernas cruzadas no chão em ruínas, encharcado de sangue, suas mãos brilhando levemente como se estivesse tratando seus ferimentos. Na verdade, ele já havia consumido uma carta de cura e não precisava de atenção médica. Ele estava apenas dando um show. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Várias figuras correram para o lado de Naruto Saito. Naquele momento, ele ergueu a cabeça e dispersou a luz do chakra curativo de suas mãos. Você está bem? Seus ferimentos são graves? Vários ninjas falaram um após o outro com expressões preocupadas. Naruto Saito era agora discípulo pessoal de Hiruzen Sarutobi, e ainda era muito jovem. Por causa disso, a maioria dos ninjas de Konoha havia mudado de atitude em relação a ele. Não era necessariamente por bajulação, mas se algo acontecesse com ele, o Hokage certamente responsabilizaria alguém. Outros ninjas podem estar bem, mas aqueles responsáveis por patrulhar e defender este distrito residencial, o corpo de defesa de Konoha, não conseguiriam escapar da punição. Na verdade, a situação já era um grande problema. O inimigo havia se infiltrado na área residencial central, onde moravam os oficiais de alto escalão de Konoha. Alguém definitivamente teria que assumir a responsabilidade. Estou bem, disse Naruto Saito, levantando-se e balançando a cabeça. Já estou curado. Muitas pessoas respiraram aliviadas e não o questionaram mais. Nenhum deles compreendia verdadeiramente a força do assassino Zero Thor. Não faziam ideia de quem era o agressor que Naruto havia eliminado. Quando Zero Thor subjugou Naruto completamente e o feriu gravemente repetidamente, eles ainda não haviam chegado. Depois disso, a batalha foi envolta em uma névoa espessa, ocultando a luta entre Naruto e Zero Thor. Agora, o cadáver de Zero Thor havia sido completamente destruído. Não sobrou nenhuma evidência. Ninguém saberia que Naruto Saito havia eliminado um terrível guerreiro da morte com força de elite de nível Chunin. Naruto olhou casualmente ao redor, observando as expressões dos ninjas ao redor. Seu coração relaxou. Parecia que ninguém havia detectado a presença de seu Shikotsumi Aku, manipulação dos ossos. Essa habilidade absolutamente não podia ser exposta. Era a Kekkei Genkai do clã Kaguya de Kerigakuri. Se alguém descobrisse que Naruto possuía Shikotsumi Aku, quem sabia quanta suspeita e problemas isso traria. Mais e mais ninjas de Konoha continuavam chegando à mansão de Tsunade. Enquanto isso, na parte oeste da vila, onde a explosão inicial ocorrerá no mercado lotado, a batalha parecia ter terminado. Não se ouviam mais explosões e não havia mais nenhuma flutuação significativa de chakra. Os guerreiros mais fortes de Konoha correram para o mercado imediatamente, então, mesmo que houvesse mais inimigos lá, eles teriam sido facilmente derrotados. Isso era esperado. Anzo não teria enviado muitos guerreiros da morte para Konoha. 5 figuras apareceram no pátio, uma após a outra.
Liderando-as estava Koharu Tatani, seguida por seus guardas pessoais, Lady Koharu. Muitos ninjas a cumprimentaram. O rosto de Koharu Tatani estava sombrio de raiva. Ela não disse nada enquanto caminhava pelo pátio, observando o que acontecerá. A batalha já havia terminado. Isso ficou claro num piscar de olhos. Ela estava verificando se havia alguma vítima. Muitos ninjas haviam se ferido, principalmente devido à destruição generalizada causada pelas etiquetas explosivas. Outra figura surgiu do nada, bem ao lado de Haruto Saito. Era Hiruzen Sarutobi, Lord Hokage. Os ninjas saudaram. Haruto sentiu um leve cheiro de sangue vindo de Hiruzen. Quando a explosão ocorreu, o Hokage havia ido pessoalmente ao mercado e eliminado os inimigos. Você está bem? Hiruzen examinou Haruto atentamente. Haruto parecia bastante infeliz, suas roupas estavam esfarrapadas, encharcadas de sangue, mas sua aparência não era tão ruim, e sua força vital permanecia estável. Estou bem, Haruto balançou a cabeça. Graças a eles terem chegado a tempo e contido alguns dos assassinos, senão, eu já estaria morto. Haruto sabia como lidar com situações como essa. Ele fez questão de dar crédito aos ninjas de Konoha que vieram em seu auxílio. Hiruzen assentiu. Contanto que você esteja seguro. Professor, o senhor sabe quem eram esses agressores? Perguntou Haruto, embora já soubesse a resposta. Guerreiros ninjas da morte da chuva. Respondeu Hiruzen imediatamente com o rosto frio. Anzo os enviou. Então eram eles. Não é de se admirar que o chakra deles parecesse um tanto familiar, disse Haruto com um olhar de realização. Havia apenas 2 locais de batalha, a rua principal e aqui, continuou Hiruzen. Claramente, o verdadeiro objetivo de Anzo era eliminar você. A julgar pelo tempo que levariam para chegar a Konoha, esses guerreiros da morte devem ter sido despachados há alguns dias. Anzo provavelmente nem sabe que eu o aceitei como meu discípulo pessoal. Então, ele deve ter recebido alguma informação que o deixou desesperado para eliminá-lo. Algum tipo de informação que fez Anzo querer eliminá-lo? Era óbvio. A notícia de que Haruto era um novo samurai negro havia se espalhado. Anzo descobriu que Haruto havia encontrado a armadura de samurai negro e se tornado o novo portador de seu poder. Haruto era um ninja desonesto da Vila Oculta da Chuva. Por ter reivindicado a armadura de samurai negro, a Terra da Chuva entrou em crise. Anzo desperdiçou uma quantidade enorme de mão de obra e recursos procurando por Haruto, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele estava sem dúvida furioso. E além disso, Teridou havia sido capturada por Konoha por causa de Haruto. Isso foi um duro golpe para a Vila Oculta da Chuva. Embora Anzo talvez não soubesse que Haruto era a figura-chave por trás da captura de Teridou, ele definitivamente o culparia, já que tudo começou com Haruto. Todos esses fatores combinados provavelmente levaram Anzo a enviar guerreiros da morte para assassinar Haruto. Na realidade, só o fato de Haruto ser um ninja rebelde já era suficiente para a Vila Oculta da Chuva querer eliminá-lo. Mas enviar guerreiros da morte de elite de nível Chunin significava que havia razões mais profundas por trás de suas ações. Anzo é imprudente. Ele vai pagar o preço por isso. Hiruzen olhou para o oeste, com os olhos brilhando com intenção assassina. Sob o céu noturno, Konoha permanecia iluminada por luzes, e o barulho da vila não se acalmou até o amanhecer. Fazia muito tempo que Konoha não vivenciava algo assim. Uma tentativa de assassinato era uma coisa, mas criar uma perturbação tão grande? Konoha havia perdido vários Chunin no ataque. Hiruzen Sarutobi ficou furioso e ordenou uma investigação completa em toda a vila. Haruto Saito juntou-se à busca e ajudou a descobrir mais de uma dúzia de espiões das vilas da Névoa Oculta, da Chuva Oculta e da Areia Oculta. Esses espiões se disfarçaram de viajantes comuns e estavam hospedados em várias pousadas no mercado lotado. Quanto aos guerreiros da morte, não sobrou nenhum. Foi confirmado que todos os guerreiros da morte da Vila da Chuva Oculta participaram do ataque, e cada um deles morreu. Ao amanhecer, a busca terminou. Exausto, Haruto retornou à mansão de Tsunade. A propriedade havia sido completamente destruída, mas o prédio principal permanecerá intocado. Em vez de ir para o quarto de hóspedes, Haruto foi até um depósito no primeiro andar. Ele abriu uma porta de madeira que dava para o porão. O porão não era muito grande e estava abarrotado de vários itens armazenados. Segurando um castiçal, Haruto desceu as escadas e adentrou o interior. Colocou a vela sobre uma pilha de móveis antigos e girou o pulso, revelando um conjunto de cartas misteriosas que só ele conseguia ver. Essas eram todas as recompensas obtidas ao eliminar Zero Thor. Haruto sentiu uma onda de expectativa. E por que ele veio ao porão para verificar? Era simples, o clã Hyuga era muito intrometido. Capítulo 197. Um total de 24 cartas. 9 cartas de ninjutsu de baixo nível, incluindo técnicas de nível C e D. 4 cartas de ninjutsu de nível B. 2 técnicas de liberação de vento, uma técnica de liberação de água e uma técnica secreta de nível B. Uma carta de ninjutsu de classificação A, também uma técnica secreta chamada técnica secreta, clone de sangue. Uma carta de jutsu proibido, também uma técnica secreta chamada técnica secreta, explosão de sangue. Além disso, havia também 3 cartas de cura de nível iniciante, 2 cartas de restauração de chakra de nível iniciante, uma carta de reputação de 3.000, 2 cartas de aprimoramento mental e uma carta de taxa de queda dupla. Nada mal, nada mal. Depois de contar o saque, Haruto Saito sorriu satisfeito. Esta foi a 4ª vez que Haruto eliminou um Chunin de elite. Comparado à primeira vez que eliminou um Chunin de elite, o assassino do mercado negro, o Ezuji Kagemu.
ele não estava mais tão empolgado. Naquela época, ele ainda estava relativamente fraco, então a emoção foi maior. Embora desta vez tenha sido menos surpreendente, ele ainda estava bastante satisfeito. Entre as recompensas, as que mais o empolgavam eram o cartão de aprimoramento mental e o cartão de taxa de queda dupla, enquanto as demais eram secundárias. A técnica secreta de nível, a clone de sangue, era a mesma que Terid e Picada Zero já haviam usado. Era uma técnica proibida porque exigia a mistura do próprio sangue com chakra para criar clones. A desvantagem era que causava perda severa de sangue, e sangramento excessivo podia ser fatal. Embora o usuário pudesse controlar a quantidade de sangue perdida para evitar a morte imediata, tonturas e perda de força eram inevitáveis. Na realidade, os efeitos colaterais dessa técnica não eram tão extremos, pois o corpo humano repõe o sangue naturalmente. Contanto que o usuário não sangrasse até a morte, o sangue perdido poderia ser restaurado. No entanto, o problema era que o uso dessa técnica em batalha poderia fazer com que a capacidade de combate do usuário diminuísse significativamente, levando a um alto perigo indireto. Mas para Naruto Saito, isso não era um grande problema, porque ele podia usar cartas de cura para se recuperar instantaneamente da perda de sangue. Ele não tinha medo algum dos efeitos colaterais dessa técnica. Agora sobre a técnica proibida, explosão de sangue. Essa técnica, Naruto nem sabia o que dizer. Era literalmente um jutsu de autodestruição. Seu poder era absolutamente aterrorizante. Se o Ferroada Zero a tivesse usado com sucesso, tudo em um raio de 100 metros teria sido reduzido a escombros. Entretanto, para Naruto, era completamente inútil, porque usá-lo significava morte certa. Com tudo organizado, ele pegou o que precisava e guardou o resto. Tarde. Naruto Saito dormia profundamente em seu quarto. Lá fora, no pátio da mansão, um grupo de artesãos estava ocupado trabalhando, removendo entulhos, transplantando árvores, transportando lajes de pedra, pavimentando caminhos e reconstruindo paisagens artificiais. Esses trabalhadores chegaram de manhã para consertar a mansão. A batalha da noite anterior havia causado sérios danos à propriedade. Como esta era a mansão deixada pelo primeiro Hokage, Senju Hashirama, Konoha automaticamente enviou pessoas para restaurá-la e ninguém precisou fazer um pedido. Naruto sentiu a chegada deles, mas não se incomodou com eles e continuou dormindo. Uma figura apareceu de repente no telhado do edifício principal. Ao ver as condições da mansão, seus olhos se arregalaram em choque. Tsunade, ela ficou atordoada. O que diabos aconteceu aqui? Ela não fazia ideia. Não retornava à vila havia dias e ninguém a informara de nenhum incidente. A única coisa que sabia agora era que a mansão estava semi-destruída e que um grupo de artesãos desconhecidos a estava consertando. Naruto Saito. Tsunade cerrou os dentes. Seu pirralho, o que diabos você fez? Instintivamente, ela culpou Naruto. Afinal, ele era a única pessoa morando ali. O estado de campo de batalha no pátio indicava claramente que ele havia lutado contra alguém ali. Quarto de hóspedes. Quarto. Naruto, que dormia profundamente, de repente abriu os olhos. Ele sentiu a presença de uma certa mulher violenta, e uma repentina intenção assassina em sua aura. Tsunade estava de volta. Naruto pulou da cama imediatamente. Nesse momento, o Oshi, Tsunade apareceu do nada, bem acima da cama dele. Naruto tinha acabado de pular, mas ela se lançou para baixo, jogando-o de volta no colchão. Tsunade montou nele, prendendo ambos os braços. Ela estreitou os olhos e o encarou. Pirralho, que diabos você fez? Me dá uma explicação. Naruto estava esparramado na cama, com os braços presos, parecendo prestes a ser forçado à submissão. Ele se debateu por um segundo, depois desistiu, sabia exatamente o que ela estava perguntando. Com um suspiro, ele disse, fui atacado, por soldados da morte da Ninja da Chuva. A batalha de ontem à noite foi enorme. Você não ouviu falar dela? Ah? Tsunade hesitou. Parecia que ninguém lhe havia contado sobre isso. Mas agora Naruto também hesitou, porque de repente ele notou algo novo no rosto de Tsunade. Mais especificamente na testa dela, havia uma marca em forma de losango azul púrpura. Na história original, essa marca existia, mas neste mundo, Tsunade nunca teve antes. Naruto estendeu a mão, movendo-a em direção à testa dela, e tocou suavemente a marca. O selo Yin, uma técnica de selamento proibida do clã Uzumaki. Na história original, a primeira pessoa mostrada usando-a foi Uzumaki Mito, seguida por Tsunade. Naruto de repente entendeu por que Tsunade esteve ausente por tanto tempo. Ela estava treinando com sua avó, Uzumaki Mito, para aprender o selo Yin. Isso também significava que a vida de Uzumaki Mito estava chegando ao fim. Passar o selo Yin para Tsunade poderia ter sido parte de suas instruções finais. A atmosfera na sala de repente ficou estranha. Naruto estava deitado na cama. Tsunade estava montada nele, prendendo seus braços. Seus rostos estavam muito próximos. E Naruto estava tocando seu rosto. Silêncio constrangedor. Naruto ainda estava perdido em pensamentos, analisando o selo Yin e relembrando detalhes da história original. Enquanto isso, Tsunade, que pretendia interrogá-lo, ficou paralisada porque Naruto de repente tocou seu rosto. Se Naruto fosse adulto, ela poderia tê-lo esbofeteado até a morte ali mesmo. Mas mesmo tendo apenas 12 anos, essa situação... Pirralho, você gosta mesmo de ser tocado, né? Tsunade de repente deu um sorriso perigoso. Ah, Naruto se recuperou e imediatamente puxou a mão de volta. Então, com muita naturalidade, sorriu e disse, ficou lindo. A expressão de Tsunade ficou rígida. Ela não esperava que Naruto fosse tão ousado. Antes que ela pudesse reagir, o Oshi, uma figura se teletransportou para a sala. E então congelou. Era presa branca. Ele olhou em choque para a cena à sua frente. Naruto, em sua roupa de dormir, estava prendendo Tsunade na cama. Tsunade ainda o segurava pelo colarinho. Seus rostos estavam a centímetros de distância, respirando pesadamente. Mas o pior de tudo, a mão de Naruto estava no peito de Tsunade. Que diabos estava acontecendo aqui?
Capítulo 198. Lorde Presa Branca. Naruto Saito inclinou a cabeça e viu Presa Branca momentaneamente atordoado antes de perguntar: Você acabou de voltar? Algo errado? Ah. Presa Branca manteve a expressão chocada, assentindo pesadamente. Sua voz era lenta e contida. No entanto, posso esperar vocês dois lá fora. Desculpem, eu não queria ver. Enquanto falava, deu alguns passos para trás, levantou a mão em tom de desculpa e então desapareceu. O que houve com ele? Naruto perguntou surpreso. Não faço ideia, muito estranho, respondeu Tsunade. Os dois viraram a cabeça simultaneamente, trocaram um olhar e então, aparentemente percebendo algo, ambos fixaram os olhos na mão direita de Naruto. Sua mão direita ainda pressionava um lugar que não deveria. Merda! A mente de Naruto tremeu violentamente, seu rosto demonstrava puro pânico. Tsunade parecia estar atordoada. Isso foi um acidente. Naruto se lançou como um salto, falando na velocidade da luz. No instante seguinte, ele irrompeu para frente, atravessando a janela e escapando. Do lado de fora do prédio principal, em frente à entrada, Presa Branca estava com as mãos atrás das costas e o olhar vazio. Parecia ter sofrido um choque mental severo, um colapso total da visão de mundo. Tsunade tinha 22 anos, Naruto tinha 12. Que diabos eles estavam fazendo? Colidir. A janela se estilhaçou. Naruto disparou e com uma manobra rápida, pousou ao lado de Presa Branca, implorando com urgência: Senhor Presa Branca, leve-me para longe daqui. Minha vida está em perigo. Presa Branca agarrou Naruto e desapareceu como vento. Velocidade era o ponto forte de Presa Branca. Em toda Konoha, ele estava entre os mais rápidos, sem paralelo entre seus pares. Somente alguém como Hiruzen Sarutobi, usando uma técnica secreta, poderia superá-lo por uma fração. Em apenas um suspiro, Presa Branca levou Naruto para fora da propriedade. No entanto, a propriedade permaneceu em silêncio. Surpreendentemente, Tsunade não se enfureceu e os perseguiu. Depressa, Lorde Presa Branca. Não pare. Naruto pediu ansiosamente. Presa Branca não tinha intenção de parar. Ele viera buscar Naruto a mando de Hiruzen Sarutobi, para levá-lo ao escritório do Hokage. Dentro do edifício principal da propriedade, Tsunade, ainda atordoada, sentou-se lentamente. Seus olhos brilharam enquanto ela se olhava, alisando as rugas em suas roupas causadas pela passada anterior. Então, olhou para a janela estilhaçada e resmungou indignada. Maldita pirralha, que sorte a sua de correr rápido. No entanto, ela não deu sinais de que iria persegui-lo. Em vez disso, deu um leve sorriso irônico e murmurou: Eu sei que não foi de propósito. Por que você correu então? Sua expressão era estranhamente complicada. Dentro do prédio do Hokage, ao longo de um corredor perto da janela, Caninos Branco surgiu, trazendo Naruto consigo antes de finalmente soltá-lo. Naruto ainda estava nervoso, olhando para fora para sentir se uma certa mulher enfurecida o perseguia, mas não havia sinais de uma aura violenta se aproximando. Naruto, você é realmente um guerreiro, disse Presa Branca, fazendo sinal de positivo. Foi um mal-entendido. Só um mal-entendido. Naruto explicou rapidamente. Que guerreiro? Eu não esperava que nem o Lorde Presa Branca fizesse piada. Não estou brincando. Você é realmente um guerreiro, insistiu Presa Branca, erguendo o polegar novamente com uma expressão séria. Por favor, pare logo. Que tipo de guerreiro foge para salvar a própria vida desse jeito? Resmungou Naruto, sentindo-se inquieto. Será que algum dia conseguiria se dar bem com Tsunade novamente? Vamos, o Hokage está esperando por você, disse Presa Branca. Oh, quando você voltou, Lorde Presas Brancas? Perguntou Naruto. Meio-dia. Ouvi do Hokage que você se feriu. É sério, eu viverei. Enquanto caminhavam e conversavam, Naruto olhava pela janela, temendo que alguém pudesse entrar de repente. Não demorou muito para que eles chegassem ao escritório do Hokage. A porta se abriu abruptamente e Hiruzen Sarutobi, sentado atrás de sua mesa, olhou para cima, franzindo levemente a testa. Naturalmente, quem entrou foram Naruto e Presa Branca. No entanto, Naruto ainda estava de roupão com o cabelo bagunçado, parecendo que tinha acabado de acordar e não tinha se refrescado. Sua aparência desgrenhada era claramente desrespeitosa para com Hiruzen. Sensei, Naruto cumprimentou enquanto caminhava até a mesa. Hiruzen o estudou da cabeça aos pés. Naruto entendeu imediatamente o que aquele olhar significava e explicou apressadamente. Houve um pequeno acidente. Enquanto falava, ele inconscientemente olhou para a Presa Branca. Aquele cara não iria tagarelar sobre o que aconteceu, certo? Foi só um acidente mesmo. Quando você vai entregar as técnicas do clã Meiji? Hiruzen foi direto ao ponto. Ele não tinha interesse em saber que acidente ocorreu. Para um encrenqueiro inquieto como Naruto, contratempos eram esperados. Como Presa Branca não havia mencionado, claramente não era grande coisa. Preciso voltar e pegá-los, Naruto hesitou. Na verdade, os pergaminhos estavam armazenados em seu inventário, mas ele não podia simplesmente retirá-los como mágica. Aquele inventário era uma função crucial de seu sistema, algo que ele precisava manter em segredo. Tudo bem, recupere-os mais tarde, disse Hiruzen. Além disso, a propriedade que você solicitou deve estar pronta amanhã ao meio-dia. Vou mandar alguém te informar. Naruto assentiu, mas parecia distraído. Seus olhos continuavam se voltando para a janela atrás da mesa. Só mais uma coisa, continuou Hiruzen, batendo os dedos na mesa. Pretendo que você se junte a Anbu. A atenção de Naruto se voltou completamente para Hiruzen. Entrar para Anbu? Hiruzen mencionou isso tão de repente sem nenhum aviso. Naruto não estava preparado para isso. Os Anbu não eram apenas forças ninja comuns, eram a elite de Konoha, diretamente sob o comando de Hiruzen. O que você acha? Hiruzen perguntou. Bem, Naruto hesitou. Na verdade, ele não queria se juntar a Anbu. Membros da Anbu tinham pouca liberdade, enquanto ninjas que se baseavam em missões como Tsunade tinham grande flexibilidade.
Suas missões eram perigosas, mas, fora do trabalho, podiam fazer o que quisessem. Embora se juntar a Anbu aumentasse seu status, ele já era discípulo direto de Hiruzen, status não lhe faltava. Sensei, por que você decidiu de repente me recrutar para Anbu? Perguntou Haruto. Hiruzen notou a relutância de Haruto. Após uma breve pausa, explicou. Caninos Brancos liderou uma missão de resgate ao País da Chuva. Foi uma operação difícil. Orochimaru e sua equipe encontraram vocês primeiro e os levaram para um lugar seguro, mas Caninos Brancos e o restante da Anbu enfrentaram perigos maiores. Eles até entraram em confronto com Anzo. Quando escaparam, todos os membros, incluindo Caninos Brancos, estavam feridos. Mais de 20 Anbu morreram no País da Chuva, e vários outros ficaram incapacitados. A Anbu precisa de sangue novo, e estou recrutando vários ninjas da vila. Você é apenas um deles. Haruto entendeu agora. Ele hesitou antes de perguntar. Sensei, posso recusar? Capítulo 199. Haruto Saito fez a pergunta timidamente. Ele não tinha certeza se Hiruzen Sarutobi já havia se decidido e estava apenas pedindo sua opinião, ou se realmente queria sua contribuição. Como terceiro Hokage de Konoha, Hiruzen tinha autoridade para designar qualquer ninja para qualquer unidade. Parece que você não quer se juntar a Anbu, disse Hiruzen, olhando seriamente para Haruto. Você pode recusar, mas ainda assim sugiro que se junte. Será muito benéfico para você. A Anbu não é apenas o núcleo de inteligência de Konoha, é também onde os ninjas de elite são cultivados. Muitas das técnicas secretas de Konoha, até mesmo jutsus proibidos, são acessíveis apenas aos membros da Anbu. Embora você seja meu aluno, não quebrarei as regras por você. Ensinarei o que me é permitido, mas para as coisas que não posso ensinar diretamente, você terá que conquistá-las por si mesmo. Isso. Haruto hesitou. A Anbu certamente oferecia grandes benefícios. Como força de elite de Konoha, era a organização mais próxima do núcleo do poder. Se ele quisesse se fortalecer por meios convencionais, juntar-se a Anbu era uma escolha lógica. No entanto, Haruto tinha um atalho. Ele poderia evoluir por meio do treinamento e, ao mesmo tempo, adquirir habilidades eliminando. Equilibrar os dois era possível, mas se ele se juntasse a Anbu, seu tempo livre seria severamente restringido. Quais são suas preocupações? Hiruzen perguntou diretamente. Não há liberdade suficiente. Haruto respondeu honestamente. Eu preferiria ser um ninja de missão como a Tsunade, livre para fazer o que eu quiser quando não estiver em missão. Hiruzen ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que Haruto tivesse uma mentalidade tão descontraída. Embora Haruto fosse conhecido por ser inquieto e frequentemente causar problemas, Hiruzen sabia que ele também era extremamente trabalhador. Claramente, ele não entendia o verdadeiro motivo pelo qual Haruto precisava de mais tempo livre. Se precisar de mais tempo livre, o primeiro esquadrão da Anbu pode ser uma boa opção. Presa Branca falou de repente. No entanto, os critérios de seleção para o primeiro esquadrão são extremamente rigorosos. Você pode ter dificuldade para passar no teste. Tá? Haruto ficou surpreso. Virou-se para Presa Branca e perguntou depois de um instante. Lorde Presa Branca, o que é o primeiro esquadrão? O primeiro esquadrão, explicou Presa Branca, as funções da Anbu incluem proteger o Hokage, monitorar Konoha, coletar informações, aprisionar e interrogar suspeitos de alto valor e realizar operações especiais de alto risco, incluindo missões de assassinato. O primeiro esquadrão, também conhecido como unidade de assassinato da Anbu, é um ramo especializado dedicado à execução de missões de assassinato. Também apresenta a maior taxa de mortalidade entre todas as divisões da Anbu. Além de assassinatos, os membros do primeiro esquadrão não têm outras obrigações, o que significa que tem bastante tempo livre. Haruto ergueu as sobrancelhas. O primeiro esquadrão era perfeito para ele. Por um lado, ele poderia realizar missões de assassinato para entrar em combate, eliminar inimigos e aprimorar suas habilidades. Por outro, o tempo livre abundante lhe permitiria treinar como quisesse. Fosse dominando a técnica do deus voador do trovão ou os poderosos jutsus proibidos que obtivera do clã Meiji. Somado a todos os benefícios inerentes de se juntar a Anbu, Haruto de repente se viu tentado. Posso me juntar à unidade de assassinatos da Anbu? Haruto perguntou, olhando para Presa Branca e Hiruzen. Hiruzen franziu a testa hesitante. A unidade de assassinatos era o ramo mais perigoso da Anbu. Para ingressar, era preciso não apenas força excepcional, mas também vasta experiência em missões e fortes habilidades de sobrevivência. Presa Branca, qual é a taxa de mortalidade atual da unidade de assassinato? Perguntou Hiruzen. Atualmente, a taxa de mortalidade em 10 anos para membros da unidade de assassinato é de 47%, e a taxa de mortalidade em 15 anos é de 70%. E isso durante esta era relativamente pacífica, respondeu Presa Branca. Ele então se virou para Haruto e explicou. Em outras palavras, desde o fim da Primeira Grande Guerra Ninja, apenas 30% dos membros da unidade de assassinato de 17 anos atrás ainda estão vivos. 7 em cada 10 morreram em batalha. Originalmente, as missões de assassinato nem sempre eram tão perigosas, mas as tarefas de assassinato da Anbu carregavam riscos únicos, resultando em uma taxa de mortalidade extremamente alta. Você ainda quer se juntar à unidade de assassinato? Hiruzen perguntou, encarando Haruto. Sim. Haruto assentiu firmemente. Ele não tinha medo do perigo. Todo assassino tinha que estar preparado para ser morto, então o mero risco e uma alta taxa de mortalidade não o impediriam de se juntar. No entanto, Haruto sorriu e se virou para a Presa Branca. Já que a unidade de assassinato é tão perigosa, isso significa que ela oferece os melhores benefícios? Mais autoridade? Ou outras vantagens? De fato, Caninos Brancos assentiu.
O primeiro esquadrão recebe os melhores benefícios, embora sua autoridade não seja superior à dos outros ramos da ANBU. Mas há um aspecto especial. Atualmente, os capitães do primeiro esquadrão, do segundo esquadrão, do terceiro esquadrão, o chefe da divisão de inteligência, o chefe da unidade de monitoramento, o subcomandante da ANBU e eu, todos começamos na unidade de assassinato. Um caminho rápido para a promoção. Haruto entendeu imediatamente. O primeiro esquadrão da ANBU era um atalho para avançar dentro da organização. Até o próprio Presa Branca havia subido na hierarquia a partir daí. Lorde Presa Branca, se me permite a pergunta, como foi seu histórico na ANBU? Perguntou Haruto ansiosamente. 2 anos como membro do primeiro esquadrão da ANBU, 2 anos como capitão do primeiro esquadrão e depois promovido a comandante da ANBU. Presa Branca respondeu sem hesitar. Isso foi simples. Presa Branca era um ninja de operações especiais naturalmente talentoso. Sua ascensão na hierarquia da ANBU fora incrivelmente rápida. Em apenas 4 anos, ele se tornará comandante da ANBU, um feito influenciado tanto pelo reconhecimento de Hiruzen quanto por seu próprio rápido crescimento em força. Então é a unidade de assassinato, decidiu Haruto. Virou-se rapidamente para Hiruzen e disse, professor, posso me juntar a você? Hiruzen franziu a testa levemente enquanto observava Haruto. Haruto sempre teve uma estranha tendência a procurar o perigo. Inicialmente ele se recusará a se juntar a ANBU, mas no momento em que soube da unidade de assassinatos, de repente ficou ansioso para se alistar. Hiruzen não pôde deixar de suspeitar que isso tinha algo a ver com o desejo de eliminar de Haruto. A condição dele estava piorando. Originalmente, Hiruzen fez uma pausa antes de continuar. Com suas habilidades, você poderia se juntar a ANBU diretamente, sem um teste. Suas habilidades sensoriais e sua capacidade de ler as pessoas compensam sua falta de experiência. No entanto, se quiser entrar na unidade de assassinato, precisará passar por um teste. Sem problemas, professor. Haruto respondeu imediatamente. É uma avaliação baseada em missão? Eu consigo. Se o teste envolvesse uma missão de assassinato, onde seu sucesso determinaria sua elegibilidade, Haruto estava confiante de que conseguiria passar. Não. Hiruzen balançou a cabeça e se levantou. Com as mãos atrás das costas, contornou a mesa e parou diante de Haruto. Eu vou te avaliar pessoalmente. O teste é simples. Vamos lutar. Os olhos de Haruto se arregalaram. Que tipo de teste foi esse? Capítulo 200. Uma luta de treino com Sarutobi e Hiruzen? Isso era pura autotortura. Esqueça Haruto Saito, nem mesmo Presa Branca teria a menor chance. Sendo um dos mais fortes do mundo ninja, Sarutobi Hiruzen tinha apenas um punhado de oponentes que poderiam enfrentá-lo. Basicamente, apenas os Kage das principais vilas ninja e Anzo poderiam competir com ele. Quanto a Haruto Saito, ele não estava se menosprezando, mas mesmo com uma mão, Sarutobi Hiruzen conseguia derrotar 10 deles. Sensei, se não quer que eu me junte ao esquadrão de assassinato, é só dizer. Por que dificultar as coisas para mim? Disse Haruto Saito sem rodeios. Eu nunca disse que você tinha que me derrotar. Como isso está dificultando as coisas para você? Respondeu Sarutobi Hiruzen. Ah? Haruto arqueou uma sobrancelha. Então, quais são as regras? As regras são... Eu faço as regras, declarou Sarutobi Hiruzen de forma direta e dominadora. Você só precisa me atacar com força total sem reservas. Com base no seu desempenho, decidirei se você se qualifica para se juntar ao esquadrão de assassinos. Entendo. Haruto Saito entendeu agora. Sarutobi Hiruzen disse que era uma luta de treino, mas, na realidade, estava apenas testando as habilidades de combate de Haruto. No entanto, esse método de avaliação não era totalmente justo. Para ser um assassino, era preciso mais do que apenas fortes habilidades de combate, também eram necessárias excelentes habilidades de reconhecimento, pensamento analítico, planejamento estratégico e habilidades de sobrevivência. A habilidade de combate era a habilidade mais crítica para um ninja, mas ainda era apenas uma parte do pacote completo. Entretanto, como Sarutobi Hiruzen já havia definido os critérios de avaliação, sua palavra era final. Tudo bem, sensei. Haruto Saito concordou e perguntou. Quando começamos? Tenho uma reunião em breve. Sarutobi Hiruzen olhou para Haruto. Então, você pode voltar por enquanto. Ao anoitecer, farei com que Presa Branca venha te encontrar. Quando voltar, certifique-se de ter todos os pergaminhos secretos do clã Meiji prontos e os traga. Haruto assentiu, mas de repente se sentiu inquieto. Não por causa do teste com Sarutobi Hiruzen, mas porque, como ele deveria voltar para casa? Aquela tigresa Tsunade pode estar afiando sua faca em casa. Haruto poderia optar por não retornar à mansão de Tsunade, mas se vagasse por ali, Presa Branca poderia ter dificuldade em encontrá-lo mais tarde. Além disso, ele não tinha para onde ir. Considerou conversar com Minato Namikaze, mas a Academia Ninja ainda não havia encerrado as aulas. Vá. Sarutobi Hiruzen fez sinal para Haruto sair, depois se virou e voltou para sua mesa. Saindo do prédio do Hokage, Haruto Saito ficou ainda mais ansioso. Mesmo que ele não tivesse feito nada de impróprio com Tsunade, o que aconteceu foi puramente acidental. Além disso, ele nem sequer considerou tirar vantagem dela. Afinal, quando ele a hipnotizou e a sujou antes, ele já a havia banhado. Ele havia tocado em tudo que havia para tocar. No entanto, Tsunade era naturalmente violenta. Se ela pudesse resolver um problema com os punhos, não se daria ao trabalho de usar palavras. Academia Ninja de Konogakakure. Vestindo um robe preto e óculos escuros, Haruto Saito sentou-se em um banco ao lado do campo de treinamento, cruzando as pernas preguiçosamente. No final, decidiu encontrar Minato Namikaze para conversar. Ir à casa de Tsunade era simplesmente perigoso demais. Como aluno pessoal do Hokage, Haruto podia entrar e sair livremente da Academia Ninja, desde que não interrompesse as aulas.
Não demorou muito para que o sinal da escola tocasse. Das salas de aula ao redor do campo, os alunos saíram em massa, alguns perseguindo uns aos outros, outros treinando, mas a maioria se reuniu em pequenos grupos, conversando sem parar. Mesmo que o intervalo tenha sido curto, foi um momento precioso de relaxamento para os alunos, então quase todos saíram. Haruto avistou Minato Namikaze saindo de uma sala de aula, com a expressão calma de sempre. Ele parecia mais arrogante do que qualquer outra pessoa. Essa era apenas a sua personalidade. Sua maturidade excepcional dificultava sua integração com os colegas. Para sua faixa etária, ele era considerado um solitário. E devido ao seu imenso talento, os outros frequentemente o confundiam com alguém distante. Ei, pirralho! Aqui! Haruto se levantou e acenou para Minato. Minato hesitou por um momento antes de caminhar até ele. Muitos outros alunos já haviam notado Haruto, mas por vários motivos não ousaram se aproximar dele. Em vez disso, mantiveram distância. Quando Minato se aproximou, Haruto sentou-se novamente e deu um tapinha no banco ao lado. Sente-se, vamos conversar. Haruto-sama, você não deveria estar me procurando, disse Minato depois de se sentar. Do que você tem medo? Haruto cruzou as pernas novamente, inclinando a cabeça para olhar para Minato. Aquela pirralha te deu trabalho de novo? É. Minato assentiu e acrescentou. Não tenho medo dela. Ela é só irritante. Você tem que entender, mulheres são criaturas naturalmente problemáticas, não importa se tem 8 ou 22 anos. Haruto riu baixinho. Minato ficou momentaneamente perplexo e se virou para Haruto, curioso. Por que você disse 22 tão especificamente? Foi uma escolha estranha. Se Haruto tivesse dito sejam 8 ou 80, teria soado normal e transmitido bem o seu significado. Mas 22 era estranhamente preciso. É, só um exemplo, Haruto mudou rapidamente de assunto. Esqueça isso. Vamos falar de você. Já pensou na minha sugestão? Minato permaneceu em silêncio, claramente ainda hesitante. Ei, seu desgraçado. De repente, uma voz aguda soou. Você ou a vir para a escola? Peguem ele, peguem ele. Haruto e Minato tinham expressões idênticas de exasperação. Kushina Uzumaki foi realmente um desastre ambulante. Haruto pensou que depois de se tornar aluna pessoal do Hokage, Kushina demonstraria alguma moderação, mas parecia que ela não se importava nem um pouco. Ou isso, ou ela governava a escola há tanto tempo que a palavra moderação não existia em seu vocabulário. Assim que Kushina o viu, ela avançou em direção a Haruto como uma louca, reunindo um grupo de estudantes para se juntar a ela. Desta vez, porém, Haruto não arrastou Minato para longe. Os dois permaneceram sentados no banco, Haruto ainda cruzando as pernas preguiçosamente. Seu desgraçado, desgraçado, desgraçado. Kushina xingava enquanto corria, diminuindo a distância rapidamente. Ela nem hesitou, apesar de saber da diferença de poder entre eles, ela o atacou com força total. Swoosh! Um lampejo de aço. Kushina congelou de repente no meio do movimento, parando a apenas meio passo de Haruto. Ela não ousou se mexer, porque Haruto sacou sua lâmina pesada da montanha e a colocou levemente em seu ombro. Os outros alunos ficaram apavorados. Aqueles que haviam corrido com Kushina pararam imediatamente, e algumas das meninas mais novas até gritaram. Haruto permaneceu sentado, girando casualmente os óculos escuros em uma das mãos enquanto a outra segurava a espada. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e com um olhar ameaçador, sussurrou friamente. Pirralho, você tem um desejo de morrer? Sua intenção assassina causou arrepios na espinha de Kushina, fazendo com que a cor desaparecesse do seu rosto. Claro, Haruto estava apenas tentando assustá-la, e foi por isso que ele fez uma atuação tão intimidadora. Haruto Saito, o que você está fazendo? Guarde a espada. Alguns professores da academia ninja notaram a comoção e correram, gritando com urgência. Haruto olhou para eles antes de dar um sorriso casual. Só uma piadinha. Ele sacou sua espada. Uai! Kushina de repente caiu no chão, chorando copiosamente. O rosto de Haruto ficou rígido. Caramba, ela realmente chorou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.